apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Que maravilha! Palmas ao Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Cristo ressuscitado. Senhor meu Deus e meu Pai, reconhecemos que de fato e de verdade Tu és soberano, Senhor e Rei, e Deus dos deuses, acima dos deuses, para a Tua glória em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Eu te peço, eu rogo a Ti, me submeto a Ti, para que o Senhor revele a Tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia e para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Manifesta a Tua glória, fazendo Tua igreja na terra, no Brasil e em toda a terra, entender a Tua palavra. Manifesta a Tua glória, Teu Espírito Santo que habita na igreja, nos Teus filhos, nas Tuas ovelhas, nos Teus escolhidos, predestinados. Manifesta a Tua glória, revelando a Tua palavra, é a minha oração, e eu me comprometo em Te reconhecer, em nome de Jesus Cristo, enquanto eu viver, para a Tua glória. Quem pode falar amém? Mais uma salva de palmas ao Senhor. Maravilha. Glória a Deus. Graça e paz aos pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastoras, bispos que estão debaixo do meu apostolado, para a glória de Deus. Debaixo do meu apostolado quer dizer que recebem o apostolado através de mim, pela internet, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo YouTube. Graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Haja anjos em seu favor, como também em favor da igreja que se reúne aqui em Santo André. Amém? Romanos capítulo 7, por favor, nesse dia 15 de maio. Romanos 7, 15 de maio de 2016. Romanos capítulo 7, eu tenho alguns mistérios da graça e do apostolado para falar para vocês que estão aqui congregados no MGA. Ovelhas em Cristo. Você é uma ovelha em Cristo, amém? Você foi comprado por bom preço? Você é salvo pela graça? Então, glória a Deus pela sua vida. Romanos 7, versículo 4. É um texto que nós em graça, igreja em graça, ministério em graça, povo em graça, crente em graça, é um texto que nós temos que saber ele de cor e salteado. Que é um texto que é um fundamento da graça, que se encontra em Romanos 7,4, onde Paulo diz: assim, meus irmãos, aliás, é a palavra profética de 2016, né? Está na faixa aqui do MGA, né? Diga pela fé, estamos mortos para a lei, para dar frutos para Deus. É a palavra profética de 2016 aqui no MGA. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Diga, eu estou morto para a lei pelo corpo de Cristo. Então é em vão você viver ou querer viver da lei. Quando eu digo viver da lei, viver das obras da lei. É em vão por quê? Você não está morto para a lei porque você decidiu ficar morto para a lei. Você não está morto para a lei porque você estudou a Bíblia, fez teologia, ou fez um culto, ou recebeu uma pregação, e de agora em diante você está morto para a lei. Não, você não está morto para a lei por causa de você. Você já nasceu morto para a lei. O que eu disse? Eu já nasci morto para a lei. Diga isso mais uma vez. Por quê? Romanos 7,4. Vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Ou seja, pela morte dele, pela ressurreição. Então você não está morto para a lei porque você decidiu estar morto para a lei.
porque você tomou uma atitude, porque você tomou uma posição. Você está morto para a lei por causa de Jesus. Só por você ter nascido depois da morte e ressurreição, você já nasceu morto para a lei. Quem está entendendo? E daí, apóstolo? E daí, isso aí quer dizer muita coisa, né? Entender que você já nasceu morto para a lei, te faz entender também o quê? Você que foi evangélico, que você foi enganado por muito tempo. Por quê? Porque você era evangélico, viveu das obras da lei, para que Deus te justificasse pelo que você fazia, pelo batismo, pelo jejum, pela oração, pelo sacrifício, pela subida no monte. Isso são obras da lei. Então você fazia algo para que Deus te justificasse, ou para se sentir justificado diante de Deus. Eu me sinto santificado porque eu estou 2 meses e meio em jejum. Então eu estou me santificando diante de Deus. Isso é obra da lei. Por quê? Gálatas 3:11, pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. E nós, quando evangélicos, nos justificávamos ou tentávamos se justificar pelas obras da lei. E daí? E daí que Romanos 7,4 diz que você já nasceu morto para a lei. Não por você, mas pelo corpo de Cristo. Quem está entendendo? Isso quer dizer o quê? Que fomos? Estou quase, bem baixinho. Fomos o quê? Enganados. Enganado eu vivi, desde quando eu nasci, mas Jesus se manifestou para mim. Lembra dessa música? Enganado. O crente que está fazendo alguma coisa para ser ou para se sentir salvo, abençoado, justificado, santificado diante de Deus, ele está perdendo o tempo dele. E, pior que perder o tempo, anulando a graça de Deus por ele. Vivendo na ignorância, na imbecilidade. Grave, né? Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, vê que Paulo está falando com a igreja. Chamou de irmãos. Quem é a igreja? Ovelhas que receberam Jesus como Senhor. Ou, se puder me suportar, ovelhas que simplesmente nasceram debaixo da nova aliança. Às vezes nem confessou ainda Jesus como Senhor. Graças a Deus que a salvação é pela graça. Mas todo aquele que confessar o Senhor será salvo de uma situação, de uma circunstância. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Como é que nós estamos? Mortos para a lei pelo corpo de Cristo. É preciso deixar isso claro, hein? Diga, eu estou morto para a lei pelo que Jesus fez. Olhem para mim. Está claro? Vou mudar de assunto. Está claro que você não está morto para a lei porque você fez alguma coisa? Está claro que você não está morto para a lei porque você tomou alguma atitude ou porque você fez algo? Está claro que você está morto para a lei por causa de Jesus. Essa glória é para Ele. Está claro ou não está claro? Assim, meus irmãos, Romanos 7,4, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Os evangélicos têm muita dificuldade em entender isso. Que existe um outro. Quem? Qual? O ressuscitado. Os evangélicos em geral, 99,9%, têm dificuldade em separar e entender que Jesus de Nazaré era um e Jesus Cristo era outro. Ou, em outras palavras, o mesmo em uma outra manifestação. Pode ser assim também, tá? É o mesmo, contanto que você diga a frase e entenda que era em outra manifestação, ou seja, Cristo nos dias da sua carne, que durou 33 anos. Esse é um. E para você entender perfeitamente a graça, você não pode nunca
em hipótese alguma, misturar os dois ou pensar que os dois é o mesmo. Tanto é verdade que um morreu e o outro está vivo para sempre. Esse não morre. Um morreu, tinha que morrer. O outro não morre. Esse de Romanos 7,4, para que sejais de outro, esse outro não morre. O primeiro morreu e tinha que morrer. Senão não seríamos perdoados os pecados, não seríamos salvos. Jesus de Nazaré, o filho de Maria, filho não por relação sexual de José e Maria, filho por manifestação do Espírito Santo nela, numa virgem. Mas ela não tem mérito nenhum, tá? Ela não tem glória nenhuma. Podia ser Maria, podia ser Ana, a prima dela, podia ser Isabel, podia ser a Joana, podia ser outra mulher, Cláudia, Renata, Sofia, podia ser outra mulher. Deus faz o que Ele quer fazer. Ele escolheu Maria. Ela não era a única virgem na face da terra, tinha mais. Ele escolheu Maria, segundo sua vontade. Vós, irmãos, estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro. Qual? Quem? Daquele que ressurgiu dentre os mortos. Ah, sempre tem a primeira vez. A primeira vez que eu li com olhos iluminados, quando o Espírito Santo me revelou Romanos 7,4, eu queria sair voando. Que glória tremenda, que maravilha. Porque até então, eu, filho de pastor, eu só via Jesus de Nazaré. Você também era assim? Aí quando a graça é revelada, você esquece o Jesus de Nazaré e passa a ver a Cristo, o ressuscitado. Esse negócio de esquece o de Nazaré, em outras palavras, é Hebreus 6,1. Hebreus 6,1, pelo que deixando os ensinos do Cristo segundo a carne, prossigamos para a perfeição. Quer dizer, deixando o Jesus da carne para crer no Jesus Espírito. Lembra de 2 Coríntios 3,17? O Senhor é o Espírito. As pessoas fazem confusão, né? Pensa que Cristo é um e que o Espírito Santo é outro. Ora, Cristo, Filipenses 2, Cristo é o Senhor. 2 Coríntios 3,17. E o Senhor é o Espírito. The Lord is holy. O Senhor é o Espírito, não é outro, é o mesmo. Está claro ou não está claro? Quem está entendendo? Cristo é o Senhor. Filipenses 2. Toda língua confessará que Cristo Jesus é o Senhor. E o Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 17. O Senhor é o Espírito. Diga comigo, o Senhor é o Espírito. O Senhor não é a carne. Porque a carne morreu. Está claro ou não está claro? Quando eu vou te falando essas coisas, você não vai separando aí? Quem está separando? Você não consegue separar o da carne para o do Espírito? Quem está entendendo? Diga, o da carne morreu. Diga, mas o Senhor é o Espírito. Diga, não é o da carne. Diga, o Senhor é o Espírito. Não esqueci não, já vou dar o tema daqui a pouco. Romanos 7,4. Vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Há anos eu falo isso, já são 20 anos em graça. Quando você confessa a Cristo, o ressuscitado, quando você entende que você não é do Jesus de Nazaré, você é do Cristo ressuscitado, para que sejais de outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos. Quando você entende isso, você passa a sua vida, suas atitudes, você passa a dar fruto para Deus. E isso faz toda a diferença. Quando eu estava no Jesus de Nazaré, eu não dava fruto para Deus, eu dava fruto para o homem. Mas quando eu entendi o ressuscitado, minhas atitudes passou a dar fruto para Deus. O tema de hoje, anote no seu caderno. Não andamos com Jesus, vírgula. Estamos em Cristo. A igreja na face da terra precisa entender isso.
Nós, eu, você, nós não andamos com Jesus. Nós estamos em Cristo. Eu ouço os evangélicos dizerem sempre, continuamente, eu ando com Jesus, Jesus está do meu lado. Mentira, está nada. Jesus não está do seu lado, não. Pode haver anjos ao seu lado, isso sim. Jesus não está do seu lado. Ele está em você. Jesus estava do lado de Pedro. Jesus estava do lado de Mateus. Jesus estava do lado de Tiago, de João. Do seu lado ele não está. Do seu lado assim, nem na frente, nem na direita, nem na esquerda, nem atrás. É preciso que o povo em graça entenda que nós não andamos no dia a dia com Jesus. Nós estamos em Cristo. E isso faz toda a diferença. Porque estar em Cristo é estar debaixo de uma cobertura divina. Estar em Cristo é estar debaixo de uma jurisdição. Estar em Cristo não é como andar com Jesus. Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, eles andaram com Jesus. Nós não andamos com Jesus. Nós estamos em Cristo. Por isso que Hebreus 8:6, Paulo disse que estamos firmados numa superior aliança, que está firmada em melhores promessas. Porque nós não andamos com Jesus, nós estamos em Cristo, debaixo de uma cobertura. Há uma cobertura sobre nós que Pedro, Tiago e João não tinham. Nós temos. Quem está entendendo? Maravilha entender isso aí. Você quer ver uma coisa? Abre sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses. Pode esquecer o Romano, pode fechar o Romanos. Abre em Colossenses. Colossenses 1. Colossenses 1. Você tem coragem de falar essa frase? Que eu nunca ouvi até hoje ninguém falar na terra. Tem coragem de falar? Diga, então tem coragem? Diga. Não andamos com Jesus. Com ousadia, levante a mão e diga: estamos em Cristo. Oh, aquele pastor disse que eu não ando com Jesus. Que onde se viu falar isso? E não anda mesmo. Ou então você me mostra ele. É uma ousadia da minha parte falar isso. Mas é a mais pura verdade. Alguém aqui consegue entender? Eu sempre andei com Jesus. É mesmo? E você mostra ele para as pessoas? Você apresenta ele para as pessoas, como Pedro, Tiago e João fazia? Não, né? Não, eu falo de Jesus para as pessoas. Não, aí é outra coisa, é pregar. Eu estou te falando que Jesus não está do seu lado. Você não anda do lado dele. Quem andou com Jesus foram os discípulos. Nós nunca andamos com Jesus. É difícil entender isso? Levanta a mão quem entende isso aí. Vou falar de novo. Dá um sinal quem entende. Nós nunca andamos com Jesus. É difícil entender isso? Dá um sinal quem entende. Eu estou falando besteira? Estou falando heresia? Vou falar de novo. Nós nunca andamos com Jesus. Porque se você andou com Jesus, então você tem mais de 2000 anos. Você não tem só essa idade do seu RG, 30, 40, 50. Você tem 2.200 e poucos anos. É um Matusalém em graça. Se você andou com Jesus. Fala para o seu irmão, nós nunca andamos com Jesus. Cadê os que entendem isso? Fala para o seu irmão, nós estamos em Cristo. Que ensino que é esse, hein? Ensino para a igreja. O ensino para a igreja não pode falar: igreja, quando Jesus voltar, eu não sei não se você vai subir, hein, irmão? Peraí, se é irmão vai subir, porque se é irmão é ovelha. Se é irmão e ovelha tem o Espírito Santo. Se tem o Espírito Santo é salvo. Que conversa é essa que não sabe se vai subir? Está claro ou não está claro? Colossenses 1, verso 15.
Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui do que eu estou falando. Sobre cobertura, jurisdição. O tema de hoje, não andamos com Jesus. Diga, estamos em Cristo. Ou seja, estamos debaixo de uma cobertura divina, né? Por isso que ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga, eu já cheguei ao Pai, diga isso. Diga, porque eu estou em Cristo. Quem está entendendo? Colossenses 1,15. Ele quem, hein? Alô, deixa eu dar uma dica. As cartas de Paulo já não se referem mais a Jesus, mas a Cristo. Está claro ou não está claro? Colossenses 1,15. Cristo é a imagem do Deus invisível. Você pode ver a Deus? Não, porque é invisível. Mas Cristo é a imagem dele. E você está nele. E ele está em você. Isso é muito diferente de apenas andar com um pescador. Pedro, Felipe. É muito diferente. Olhem para mim. Mateus, Marcos, João, Tiago, Felipe. Eles não tinham essa cobertura que nós temos. Dá um sinal rápido quem está entendendo o que eu estou falando. Eles não tiveram essa cobertura. E nem tinha como ter. Diga, nós estamos debaixo de uma cobertura divina. Vamos ver se a gente acha isso aqui? Colossenses 1,15. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, quero saber quem está entendendo, pois nele quem? Em Jesus? Em quem? Cristo? Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele quem? Diga Cristo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 2, página do lado. Colossenses 2, versículo 9. Olha aqui o que é graça. Olha aqui o que é, como que a posição é diferente de Pedro, Tiago, João, Marcos, Felipe. Colossenses 2,9. Pois nele em quem? Jesus? Nele quem? Colossenses 2,9. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebeste o quê? O que nós recebemos? A plenitude em Cristo. Dá licença um pouquinho? Dá licença um pouquinho. Obrigado, Senhor. Abba, Pai. Abba, Pai. Glória a Deus. O que é ler a Bíblia? O que é ler a Bíblia com olhos iluminados, hein? Dá um gozo, dá uma alegria. Diga comigo, diga. Colossenses 2,9, diga isso. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quem foi? Foi o Ney. Cadê o Ney? Não está aqui, foi embora. Ele disse que tinha que ir embora mais cedo hoje, sair. O Ney falou para mim que esses dias ele pregou para um testemunho de Jeová. E estava falando para o testemunho de Jeová que Jesus é o próprio Deus. E eles não aceitam. Aí o Ney falou para o testemunho de Jeová, mas a sua Bíblia diz que Jesus é Deus. Olha aqui Colossenses 2,9. Olha aí 1 João 5,20. Olha aí João 1, verso 1. No princípio era o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Jesus. Olha lá, ó, Colossenses 2,9. Nele habita toda a plenitude da divindade. Cristo. Que Cristo? Jesus. Cristo. Jesus. Nele habita a plenitude da divindade. Logo, Cristo Jesus é o próprio Deus.
Agora, os testemunhos de Jeová não entendem isso porque Deus não revelou mesmo, né? Porque até na Bíblia deles diz isso. Eu tenho a Bíblia deles. Eu tenho umas 4 Bíblias da Testemunha de Jeová. A tradução do Novo Mundo das Escrituras eu tenho lá. Umas 4, 5 eu devo ter. E lá tem Colossenses 2,9. Que gostoso ler isso, hein? Colossenses 2,9. Diga comigo, pois em Cristo... Diga assim, ó, habita corporalmente. Capricha. Toda a plenitude da divindade. Coloca o dedo no verso 10. Colossenses 2,10. Diga comigo, eu recebi. Fala para o seu irmão, nós recebemos a plenitude em Cristo. Pedro, Tiago, João, Marcos, Mateus, eles receberam isso? Não. Porque eles andaram com Jesus. E nós estamos em Cristo. Cadê os que estão entendendo? Maravilha, né, abençoado? Quem está percebendo a diferença? Daí o tema. Diga comigo. Não andamos com Jesus. Diga assim, ó. Estamos em Cristo. Estar em Cristo é o quê? É estar debaixo de uma jurisdição, de uma cobertura. Alô, por isso que o diabo não lhe toca. Primeiro porque ele foi aniquilado. Mas mesmo que não tivesse sido, não tem como te tocar. É impossível. Alô, por isso, deixar uma coisa bem clara. Por isso que é impossível uma ovelha ter um demônio. Por quê? Porque se é ovelha, nela... Colossenses 2,10, habita, olha lá, ó, recebeu a plenitude em Cristo. Se é ovelha, 1 Coríntios 3, o corpo é templo do Espírito Santo. Coríntios 3,16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós? Não é o demônio que habita em vós, é o Espírito de Deus. 1 Coríntios 3,16, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Coríntios 2, verso 12. Deus não nos deu o espírito do mundo. Ele nos deu o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É impossível uma ovelha ter um demônio. É impossível. Por quê? Porque se ele é ovelha... 1 Coríntios 6,19, ele foi comprado pelo sangue de Jesus. Se ele é ovelha, 2 Coríntios 5,18, ele foi reconciliado com Deus em Cristo. Que hora que o demônio entrou para estar nele? Se ele foi comprado pelo sangue de Jesus, se ele foi reconciliado com Deus em Cristo, que hora que o demônio entrou? Quem está entendendo? Como é que o demônio entrou? Como é que o demônio entrou? Não, o demônio já estava, mas se ele estava, ele entrou. Quando que ele entrou? Não, ele entrou faz 3 meses. Não, então tem coisa errada, porque se é ovelha já nasceu reconciliado com Deus em Cristo. Se é ovelha já nasceu comprado pelo sangue de Jesus, que hora que o demônio entrou? Só se entrou há mais de 2000 anos atrás, antes de Jesus morrer na cruz. É isso mesmo, esqueci. O demônio entrou na vida dele faz 3000 anos, então também tem coisa errada. Porque quando Jesus morreu na cruz, Colossenses 2,15, ele despojou publicamente principados e potestades, e sobre eles triunfou na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, ele aniquilou o diabo. Se o demônio entrou antes, saiu quando Jesus morreu e ressuscitou. Depois, não tinha como entrar, porque o Espírito Santo já estava na pessoa. Olha, eu não sei se vocês são igual a mim, mas eu sinto um gozo abençoado de entender isso. Que satisfação, que gozo. Ah, papai, a graça fecha as portas, abençoado. Ah, o demônio entrou antes. Antes quando? Antes. Tudo bem, se foi antes, não tem problema. Quando ele morreu na cruz, saiu. Não, entrou depois. Não tem como. Porque depois já nasce selado, comprado pelo sangue de Jesus, reconciliado com Deus. Depois não tem como. Quem recebe, aplaude com alegria. Olha que gostoso, hein?
Diga mais uma vez para mudar de assunto, vai. Diga bem forte, diga. Colossenses 2:10, diga isso. Levante a mão e diga: recebi a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo principado e potestade. Fala para o seu irmão: nós recebemos a plenitude em Cristo. Agora, cuidado onde você vai, né? Se você vai nesses lugares aí que é do reino de bispos, se você vai lá, vai falar que o diabo está na sua vida, que o demônio está na sua vida. E aí vai te confundir, né? Porque não pregam o Novo Testamento, não ensinam a nova aliança, não trazem o ensino para a igreja. Quem é a igreja? Pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus na cruz. Alô? Alô? A igreja verdadeira, a igreja genuína, não são pessoas que aceitaram Jesus. São pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, antes de aceitar. É essa que é a igreja de Cristo. Ele comprou antes. É preciso deixar uma coisa muito clara, porque a graça deixa as coisas claras, hein? Ah, eu sou salvo porque eu aceitei Jesus. Não, irmão. Não vai contra a Bíblia, não. Você é salvo porque Jesus morreu por você na cruz e com o seu sangue Ele te comprou. Por isso, pela sua graça, você é salvo. Isso é falar em linha com um novo pacto, com a nova aliança. Mas eu aceitei Jesus, porque você é ovelha. Você confessou Jesus, você aceitou Jesus, você recebeu Jesus, porque você é ovelha. Se você não fosse, seria impossível acontecer isso aí. Está claro para vocês que só a ovelha recebe, confessa, aceita, sei lá como que eles querem falar, a Jesus? Está claro para vocês que quem não é ovelha, Romanos 8:9, o que eu disse? Romanos 8:9, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Fala para o seu irmão, Romanos 8:9 diz isso. Fala para o seu irmão, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então vamos correr para que ele tenha. Vamos estar orando para que ele tenha. Não, agora não tem mais jeito. Porque tudo já está consumado. João 19:30. Agora não tem mais jeito. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Mas e os que nascem e não tem? Não dá para buscar? Por isso que em graça não se busca o Espírito Santo. Porque quem é ovelha já nasce com o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Por isso que a pessoa crê em Deus. Porque ele já nasce com o Espírito Santo. O que prova que os bodes não creem em Deus. Porque ele nasce sem o Espírito. Como é que ele vai crer em Deus se ele não tem o Espírito de Deus? Quem está entendendo? Então, na nova aliança, a ovelha já nasce com o Espírito Santo. Portanto, já nasce salva. Por isso que crê em Deus, por isso que crê em Jesus, por isso que crê na palavra de Deus. Então, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Apóstolo, o que nós vamos fazer com quem não tem? Nada. Está claro ou não está claro? Não tem que fazer nada. Quem tinha que fazer, não fez. Romanos 9. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Romanos 9:11. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Como é que muda isso aí? Ah, mas eu estou com uma dó de Esaú. Dó? Leva ele para sua casa. Leva um filho da perdição para sua casa. Quer levar um filho da perdição para sua casa? Está com dó? Romanos 9, 21, 22. O filho da perdição, ele nasceu, ele foi preparado para a perdição. Ele é filho da perdição, preparado a perdição. Romanos 9, 21, 22. Foi preparado para isso. Então, não tem esse negócio de ter dó. Isso não existe. Paulo disse em Colossenses 2 que isso é uma humildade fingida. Colossenses 2, 20 em diante. Humildade fingida. Você não tem que ter dó do filho da perdição. Você tem que entender que um vaso é para a honra e outro vaso é para a desonra. E quem fez esse vaso foi o único oleiro soberano. Romanos 9. Da mesma massa fez um vaso para a honra e outro para a desonra. Está claro ou não está claro?
Quem respeita a soberania de Deus? Diga, não estamos com Jesus. Não andamos com Jesus. Levante a mão e diga, estamos em Cristo. Você sabe por quê? Esse negócio de andar com Jesus é o motivo que traz muitas condenações para os crentes. Vamos ali. Mas Jesus está vendo, hein? Como Jesus está vendo? Está vendo? Vamos lá naquele lugar, vamos comer, vamos beber, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu fui, eu não fui. Eu vou, eu não vou. Se você vai, Jesus vai junto, hein? Isso traz condenação. E então o crente, entre aspas, evangélico, nunca vive em paz. Porque ele fala uma coisa, na mente dele, Jesus está do lado dele. Ele vai num lugar, na mente dele, Jesus está do lado dele. Quer dizer, é um Jesus da condenação. Esse Jesus não existe na Bíblia. Nem com Pedro, com Tiago não foi assim. Com João, com Mateus. Vamos deixar isso bem claro. Nós não andamos com Jesus. Se você não se livrar da condenação, irmão, você está perdido. Não tem coisa pior para um crente, para um cristão, que ele estar debaixo de condenação, quando nenhuma condenação há nele. Eu já vivi assim. A Luciana fez uma música. Quando eu vivia na lei, condenações eu recebi, e por pensar estar em pecado, muito mesmo eu sofri. Entendeu? Quando eu vivia na lei, condenações eu recebi, e por pensar estar em pecado, muito mesmo eu sofri. Mas hoje que estou em graça, sei que Cristo morreu por mim, me livrou de todo pecado, e sempre salvo sei que sou. É diferente ou não é? Sei que salvo, sei que sou, pela glória de meu Pai. Eu não vivo mais na lei, mas sim na graça do Senhor. Aplaudir ao Senhor. E hoje sei que fui eleito, e o Senhor me predestinou, justificou e santificou, e abençoado hoje sou. Viver em graça é diferente, abençoado. A vida em graça é diferente, não é pelas obras da lei. A vida em graça é diferente, onde o justo vive pela fé. Só Cristo tira a condenação. Agora você que pensa... Alô, quem é que pensava que andava com Jesus? Você pensava que você andava com ele. Aí você ia no banheiro, Jesus ia junto, você ficava debaixo de condenação. Você ia num baile, num casamento, num aniversário, aí tocava música, claro que é do mundo, porque lá em Marte, na galáxia, não tem música, é a música do mundo mesmo que toca, né? Não tem como ser outra. Aí tocava a música do mundo, você se alegrava com a sua família, com seus amigos, mas... como Jesus estava do seu lado, você imaginava o quê? Você se alegrando, mas Jesus sério do seu lado, olhando feio, porque você estava dançando a música do mundo. Você ficava debaixo de condenação. Quem se sentiu assim? Pode levantar a mão, quem se sentiu assim? A pessoa não falava, mas ficava na mente assim, Jesus, eu vou dançar só um pouquinho, porque é aniversário da minha filha, é casamento do meu filho único. Jesus, eu vou dançar um pouquinho. Você estava surdo, mas ele falava, pode dançar à vontade, não tem nada a ver com isso. Alegrai-vos com o que se alegram.
A condenação estava viva em você, por causa da lei. Só Cristo. Alô, vamos melhorar essa frase. Só a vida em Cristo. Você que sabe disso, não? Quem viveu debaixo de condenações? Algum tipo de condenação. Está lembrando aí? Dá um sinal. Não precisa falar qual. Algum tipo de condenação. Você comeu, você bebeu, você foi, você olhou, você tocou, você viu. Vou fazer o quê então? Vou sair do mundo? Eu tenho que ver. Às vezes eu toco, às vezes eu como, às vezes eu bebo, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. O que eu vou fazer? Você está vendo? A vida em graça é diferente, não é como a religião. Não há ordenanças nem mandamentos, o que há é uma vida com Deus. Oh, oh, oh. É por fé. Para que seja, segundo a graça de Deus. Então diga, não andamos com Jesus. Diga, estamos em Cristo. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 5. Deixa eu dar uma passeada rapidinho aqui. Deixa eu ver meu tempo aqui. Deixa eu ver meu tempo. Eu tenho mais 4 horas e meia. Falar 4 horas e meia, o Abraão fica louco. 2 Coríntios 5. Olha como que a vida em Cristo é diferente. Por isso que eu disse aqui nas pregações anteriores que as igrejas denominacionais, instituições, os evangélicos em geral, eles não conhecem o evangelho de Cristo. Eu não falei isso aqui? Eles não conhecem. Porque na mente deles, eles estão com Jesus. Então Jesus está olhando o que ele faz. Jesus está olhando o que ele come, está olhando o que ele bebe. Jesus está olhando se ele joga bola. Jesus está olhando o que ele assiste na televisão. Jesus está olhando o que ele comeu hoje de manhã. Jesus está olhando o que ele bebeu. Então na mente da pessoa ele fica debaixo de condenação. Alô? Os crentes tradicionais não são assim? São ou não são? Diga, mas nós não andamos com Jesus. Diga isso. Diga, nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5, verso 17. Olha que tremendo, que gostoso, que maravilhoso a vida em Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Jesus, se alguém está andando com Jesus, amém? Vamos ler de novo? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém anda com Jesus, amém? Portanto, se alguém está... Quem está entendendo que há uma diferença? Quem que andou com Jesus? Quem? Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Filipe, Tadeu e por aí vai. Eles andaram com Jesus. Nós andamos com Jesus? Quem está entendendo isso? Nós estamos em Cristo. Está claro ou não está claro para terminar? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Não é Jesus de Nazaré. Deus não nos reconciliou por Jesus de Nazaré. Deus curou o paralítico por Jesus de Nazaré. Deus curou o leproso por Jesus de Nazaré. Deus curou o cego por Jesus de Nazaré. Mas Deus nos reconciliou em Cristo. Tem uma diferença ou não tem? Hã? Você entendeu? Deus curou o paralítico, o leproso, cego, através de Jesus de Nazaré. Não é isso que você sabe? Nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Agora, Deus nos reconciliou em Cristo. E nós estamos em Cristo. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Jesus de Nazaré, amém? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em
Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Então quer dizer que os homens eram pecadores, mas Deus não levou em consideração. Não é como os evangélicos fazem. O que os evangélicos em geral fazem? Você que quer aceitar Jesus para o perdão dos seus pecados, vem aqui na frente, que eu vou orar para Deus perdoar os seus pecados. Não é isso que fazem? Em outras palavras, estão anulando a graça de Deus. Ou seja, a morte de Jesus na cruz não teve nenhum valor, porque na mente dos pastores evangélicos, Deus vai perdoar a pessoa quando a pessoa tomar uma atitude. E não é isso que o Evangelho de Cristo está falando. O Evangelho de Cristo diz, em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Está claro ou não está claro? Por isso que eu digo que os evangélicos não conhecem o Evangelho. Quem está entendendo? Conhece o Evangelho denominacional. Conhece o evangelho daquela igreja pentecostal, daquela igreja X, Y, Z. Eles conhecem, o evangelho da igreja tal. O evangelho de Cristo é outro. O evangelho pentecostal, o evangelho batista, o evangelho presbiteriano, o evangelho quadrangular, o evangelho não sei o quê. São outros evangelhos. O evangelho de Cristo diz que quem está em Cristo é nova criatura. Não diz que é pecador. Diz que é nova criatura. Não está escrito aí, irmão? Ou eu estou falando besteira? Eu tenho 40 e poucas Bíblias. Olha lá, 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo, nova criatura é. Não é o que está escrito? Das duas, uma, ou é verdade ou é mentira. Se é mentira, nós temos que parar de ler e de crer. Se é verdade, temos que crer nela, porque é o que está escrito, a palavra de Deus. Mas ao ler a palavra de Deus, você vai ver que não está batendo com o evangelho dos evangélicos. Que na mente deles, Jesus ainda vai perdoar os pecados, Jesus ainda vai salvar se você o aceitar. Diga comigo, não é isso que o Evangelho de Cristo diz. Coloque o seu dedo no verso 19, para você não pensar que sou eu que estou inventando. Não é isso que o Evangelho de Cristo diz. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Deus não mandou, Deus não falou assim, se você me aceitar eu vou te salvar. Se você me aceitar eu vou perdoar seus pecados. Deus não fez isso. Cadê os que entendem isso aí? Dá um sinal. Deus não fez isso, como os evangélicos fazem. Jesus veio, morreu pelos pecados. Ele não perguntou quem queria ser perdoado. Ele morreu pelos pecados. E então a pessoa já nasce na nova aliança sem os pecados. Porque Jesus para isso morreu na cruz. É isso, ou seja, é esse entendimento, é esse raciocínio que prova que a teologia tradicional está equivocada a respeito de Cristo. Quer que eu fale de novo? É esse raciocínio que eu estou passando. É esse entendimento. Porque se não é assim, a Bíblia é uma mentira. Principalmente o Novo Testamento, a Nova Aliança. Porque é a Nova Aliança que diz isso. Está claro ou não está claro? Se não é isso que eu estou lendo, então a nova aliança é uma mentira, é uma farsa. E ainda permanecemos em nossos pecados. Por isso que Paulo apelou em 1 Coríntios 15. Ora, como dizem alguns que não há ressurreição? Se não há ressurreição, permanecemos em nossos pecados e é vã a nossa fé. Coríntios 15. Miseráveis homens que somos, porque se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis desse mundo, porque permanecemos ainda nos pecados. Se Cristo não ressuscitou, se não há ressurreição, então somos pecadores, não somos salvos, não somos abençoados coisa nenhuma. Se não é assim, porque está escrito assim, e eu estou lendo assim, estou pregando assim, estou ensinando assim, então é assim. Quero saber quem recebe para aplaudir.
Essa é a verdadeira, é a genuína graça de Deus, que não dependeu de você para te perdoar, não dependeu de você para salvar. Por isso, pela graça, sois salvos. Essa é a genuína graça de Deus. Por quê? Se Deus depende, ou dependeu de alguém para fazer o que ele queria fazer, que era salvar e perdoar, então a graça não é graça. Romanos 11:6. Se é pela graça, Romanos 11:6, já não é pelas obras. Senão a graça não é graça. Se Deus está esperando você aceitar Jesus para ser salvo, então por que ele morreu? Morresse quando você aceitasse. Por que ele morreu antes então? Alô? Está me entendendo? Por que Jesus morreu antes? Se ele está esperando você aceitar, e os que morrem sem aceitar? Não, Deus não foi burro. Deus foi muito inteligente. Eu não vou esperar ninguém me aceitar coisa nenhuma. São meus filhos, criei para a minha glória. Vou dar minha vida por eles e tirá-los do pecado de Adão, livrá-los do império das trevas, libertá-los do mal, do diabo. Eu vou fazer isso por eles porque eu os amo. São meus filhos, eu os criei para a minha glória e eu serei louvado nisso. Porque eles vão ver que o meu amor, a minha graça os salvou e os perdoou. Você está ouvindo o Evangelho de Cristo. Quem está sentindo um gozo, uma alegria? Dá um sinal. Quem está se sentindo bem? Está se sentindo gostoso de ouvir essas palavras? Porque você está ouvindo o Evangelho de Cristo. Está recebendo alguma condenação? Está vendo como que é diferente? Se é numa igreja evangélica, e se você não aceitar... Ô, irmão, está me ameaçando, estou ficando com medo já. Nossa, eu saí da minha casa, orei a Deus, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo nessa noite. Aí eu chego na igreja, você está me ameaçando, se eu não aceitar, eu vou para o inferno. Você acabou de falar que se eu não batizar, eu estou perdido. Você está me assustando. Porque não anunciam o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo são as boas novas. Quando a pessoa não ouve boas novas, ele não tem gosto, não tem alegria, ele tem medo de Deus. Ah, eu vou logo me batizar. Por quê? Senão não vou ser salvo. Ah, eu que não vejo o meu lado, não. Ou seja, Jesus não fez nada mesmo, e o que fez nem valeu, então deixa eu me garantir. Isso é evangelho? É evangelho isso aí? E não é o que as igrejas pregam? Mais um texto para terminar. Gálatas 5:6, depois de 2 Coríntios. Estou terminando já, tá? Gálatas 5:6. Gálatas 5, verso 6. Não andamos com Jesus. Diga, estamos em Cristo. Aí os evangélicos vão falar, mas nós também estamos em Cristo. Mas não andam como quem está em Cristo. Não vivem como quem está em Cristo. Porque quem está em Cristo, nova criatura já é. Quem está em Cristo não é pecador e nem tem pecado. Quem está em Cristo já é salvo. Quem está em Cristo, não há nenhuma condenação nele. Já está em Cristo. Se já está em Cristo, já é salvo, já é nova criatura, já foi reconciliado. Então fazem a mistura. Estão em Cristo, mas também seguem o Jesus de Nazaré. Deixa eu me batizar, porque ele se batizou. E eu já vi muitos evangélicos falar, se Jesus se batizou, você imagina eu. Então, se Jesus morreu na cruz, você tem que morrer também. Aí você vai falar que não é bem assim, né? Essa é velha, né? Você quer seguir Jesus de Nazaré, mas não quer parar na cruz. Que evangelho é esse que você está ouvindo? Não, temos que seguir Jesus de Nazaré. Então você tem que parar na cruz, como ele parou. Não, ele morreu por nosso pecado. Então você não tem pecado. Ele morreu para nos salvar, então você está salvo. Se você está salvo, você está salvo. Está claro ou não está claro? Por isso que
Porque tudo que pertence à vida e à piedade, por seu divino poder, já nos foi dado. Agora entendo do que vale o Evangelho, quando compreendi a graça de nosso Senhor, quando eu ouço o apostolado, que gozo me dá ao saber que estou completo e que não me falta nada. Meu amigo Ivan Lopes, lá de Orlando, Miami, bendecido, graça e paz, Ivan Lopes, salvo de palmas aí, esse homem de Deus, a música dele, com uma só oferta. Com uma só oferta. Ivan Lopes, Gálatas 5, verso 6. A música dele, do Ivan Lopes. Gálatas 5, 6. Pois em Cristo Jesus. Alguém está percebendo aqui que a doutrina, a pregação, o ensino de Paulo era nos dizer, nos mostrar que nós estamos em Cristo. Quem está entendendo? Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor, porque Deus nos reconciliou em Cristo. Vamos para mais um texto? Rapidinho. Efésios 1, depois de Gálatas. Estou terminando. Efésios 1. Efésios 1, 13. Eu tenho muitos textos, eu teria muitos textos para ler, mas senão vai demorar, vou ter que fazer um seminário, né, em graça sobre esse assunto. Então, como eu tenho aí menos de 1 hora para trazer a pregação, está sendo gravada, Facebook, WhatsApp, YouTube, o site, graçaapostolado.com, então eu tenho que resumir, mas te passar o âmago, tá entendendo? A moral da história, que nós estamos em Cristo. Se você está em Cristo, é impossível você ter um demônio, né? Como é que você vai ter um demônio se você está em Cristo? Ou seja, sobre a cobertura de Cristo, sobre a jurisdição de Cristo. Por isso que Hebreus 5:9 diz que Ele é o autor, o responsável da nossa eterna salvação. Quem recebe? Cristo. Efésios 1:13 para terminar. Efésios 1:13. É também nele, ou em outras palavras, é também em Cristo que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele, ou seja, tendo em Cristo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Como que alguém que é selado com o Espírito Santo da promessa pode ter um demônio, hein, Bispo Macedo? Como é que alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus pode ter um demônio? Como é que alguém que foi selado com o Espírito Santo pode ter um demônio? Claro, ensinando um outro evangelho. 2 Coríntios 11:4. Se alguém for pregar um outro evangelho que nós não temos pregado, então prega-se um outro evangelho. Um evangelho que as ovelhas têm demônio. Um evangelho que aquele que já foi comprado por Jesus tem um demônio na vida dele. Para quê? Para manipular a mente. Por isso Paulo em Colossenses 2:4 e 8. Vede que ninguém vos engane. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fazer uma confissão de fé. Para que possamos viver em limpa consciência diante de Deus, por estarmos em Cristo Jesus. Feche seus olhos, levante sua mão direita. Para terminar essa reunião, feche seus olhos, levante a mão direita. Diga comigo assim, ó: graças a Deus, que sempre me faz triunfar em Cristo. Graças a Deus, que me fez nova criatura, por estar em Cristo. Graças a Deus, que me reconciliou consigo mesmo, em Cristo. Pois em Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Em Cristo, o que importa é ser uma nova criatura. Não me fiz nova criatura. Deus me fez em Cristo. Deus me comprou em Cristo. Deus me reconciliou em Cristo.
Deus me abençoou em Cristo. Deus me salvou em Cristo. Deus me libertou em Cristo. Deus me justificou em Cristo. Deus me santificou em Cristo. E com uma só oferta, me aperfeiçoou para sempre. Em Cristo Jesus. E hoje meu espírito diz: Abba, Pai. Amém. Você não anda com Jesus, você está em Cristo. Precisa entender isso. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.